Bom dia. Queria aqui, em primeira mão, me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Pedro Oliveira. Sou ministro do Evangelho pela misericórdia de Deus. E venho aqui na manhã do dia de hoje gravar mais um vídeo, para que assim o Senhor venha conscientizar aqueles que estão longe da salvação, que estão distante do plano de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele enviou com um único propósito: reconciliar o homem com Deus. E nós éramos pecadores, inimigos de Deus, mas Ele não olhou para os nossos pecados, Ele olhou para a nossa necessidade, e abrindo assim a porta de salvação, com a morte do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, hoje podemos ser feitos filhos de Deus. Até então éramos criaturas de Deus, andávamos nos nossos deleites, vivendo os nossos pecados dia após dia, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, reconcilia agora o homem com Ele. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isso é, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, isso é, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna, a eternidade ao lado de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas muitos têm rejeitado, e assim como aqueles homens e aquelas mulheres que gritavam diante da face de Pôncio Pilato: crucifique-o, crucifique-o, muitos ainda estão gritando com suas ações, com seus atos, rejeitando assim o Senhor, porque não querem se submeter ao seu senhorio, não querem andar na presença de Deus, porque não querem deixar as bebidas, não querem deixar as drogas, não querem deixar a prostituição, o adultério, o crime, não querem deixar o mal que tão de perto os envolve e os conduz pelo caminho mau, a qual sabemos que no final são caminhos de morte. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele relata da seguinte maneira: há caminho que para os nossos olhos parece ser bom, aquela cachaçinha de final de semana parece ser bom, aquele namoro escondido depois do trabalho parece ser bom, aquele relacionamento depois que a jovem ou o jovem sai do colégio, até mesmo com homem casado, com mulheres casadas, parece ser bom. Mas o final, meu filho, o final, minha filha, é caminhos de morte. Não haverá perdão, não haverá misericórdia para você e para mim, que ouvimos esta palavra e praticamos tais atos, que andamos dessa seguinte maneira na presença de Deus. Devemos entender uma coisa: Deus não é menino e nem brinquedo para que você brinque com Ele. Ele é fogo e fogo consumidor. E Deus, na sua supremacia, no seu limite máximo, Ele não terá misericórdia de ninguém.
porque a maior misericórdia ele já teve, que foi enviar o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para sofrer aquelas afrontas, aquelas humilhações, ser coroado de espinho, carregar uma cruz que não era dele, mas era minha e era sua, e ali ser crucificado. Mas antes, ele perdoou alguém que achava que estava tudo perdido, alguém que achava que não tinha mais saída, alguém que já estava crucificado ali do lado dele. Aquele ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode até estar pensando: não, quando estiver perto de morrer eu vou aceitar esse Jesus dos crentes, eu vou me reconciliar com Deus. Há casos e casos. Há casos como o desse ladrão que deu tempo dele se arrepender. Mas há casos que não dá tempo de você pedir perdão. E aí a sua condenação é mais do que certa. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, e todos serão julgados segundo o Senhor vires o propósito dos vossos corações aqui, como tu andou, o que tu praticou, o que tu fez. E aí será tarde demais. A tua eternidade, eu te pergunto, aonde tu queres passar? No céu ou no inferno? Se tu quiseres passar a eternidade no inferno, continua caminhando nesse caminho que tu acha que é bom, que aos teus olhos é tudo lindo e maravilhoso. Mas se tu queres passar a tua eternidade no céu, está na hora de tu parar. Está na hora de tu olhar para aquela cruz, a cruz de Cristo. Você vai ver com seus olhos que ela vai estar vazia. Ele não vai estar lá, porque o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. A cruz é apenas o símbolo da vergonha que ele passou para te dar, a ti e a mim, a vida eterna ao lado dele. Não rejeite o Senhor, não rejeite o apelo que Ele está te fazendo, não rejeite estas palavras, aceite a Jesus enquanto há tempo, e quem sabe assim tu terás o direito à vida eterna. Isaías 59, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas das vezes você diz que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Cuidado, meu filho, com qual Deus que fez isso, com qual Deus que fez aquilo, porque a misericórdia de Deus é grande, mas Deus não opera aonde há o pecado. O inimigo faz descer fogo do céu, como diz no livro de Ezequiel, para enganar, se possível, até os inimigos. E você se curvando diante de algo que não é divino, de algo que não tem vida, tu pode até receber, mas naquele dia o Senhor vai dizer abertamente para ti: não, eu não fiz este milagre. Pois o milagre que eu queria fazer na tua vida, tu não aceitou, que era receber o sacrifício vitalístico do meu Filho Jesus Cristo. Então está na hora de você parar. Está na hora de você refletir, está na hora de você tomar uma decisão, uma posição, se colocar de pé na presença de Deus. Pois é assim que a palavra de Deus diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Se pôr de pé não é ficar em pé humanamente, não. É você renunciar ao mundo,
É você ir até a presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. É você reconhecer que é pecador e que carece da misericórdia de Deus e que precisa da salvação de Jesus Cristo. Não está na hora de ficar fazendo coisas desagradáveis diante de Deus, não. O apóstolo Paulo fala, escrevendo a carta aos Romanos, a igreja que estava em Roma, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, ele diz: mas o que se diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tu crê que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, visto que com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça eterna. Esvazia o teu coração, tira todo o pecado, toda a rapina, todo o mal. Deixa Deus encher com o seu amor, começa a praticar as boas obras, anda no caminho bom, o caminho que o Senhor tem te ensinado. Por causa disso, os cemitérios já estão todos cheios. Hoje até para morrer está difícil, porque não tem mais espaço nos cemitérios. Todos os dias uma grande multidão é levada para o abatedouro de Satanás. Jovens, ouçam o apelo de Deus. Vocês são o maior alvo hoje escolhido por Satanás. Devido à impunidade, devido a lei não ser tão rígida, o jovem hoje é amparado e por isso se acha no direito de tirar a vida de um pai de família, porque ele foi recrutado pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, e está aí no mundo das drogas, se alegrando e achando que é bom. Uma coisa é certa, meu filho, não passará dos 20. Se tu não tomar uma posição, se tu não se voltar para o Senhor Jesus. Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, mas tivesse direito a vida eterna. Então, se está na hora de você parar, está na hora de você parar de brincar. Você que já é evangélico, você que já é crente, está na hora de você tomar uma posição. Sai deste negócio de ficar com tititi, com nhenhenhé. A doutrina de Deus está sendo pregada, a trombeta está sendo ecoada nos 4 cantos do mundo. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, pois naquela hora, na última hora, não haverá tempo para tu se preparar. Olha e presta atenção na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, estavam prontas, estavam preparadas. O crente preparado, ele está na igreja, ele prega a palavra de Deus na igreja, ele louva, ele glorifica, e quando ele sai das portas para fora, ele tem reserva para caminhar nesse mundo, para não se embaraçar com as coisas deste mundo. Mas as nécias, ela tem azeite dentro da igreja, glorifica, prega, canta, mas quando passa daquelas portas, volta a tropeçar no pecado. Aí está o problema. Quando o Senhor voltar, não vai dar tempo de tu se reconciliar na quarta-feira para tomar a ceia. Quando o Senhor voltar, não vai dar tempo de tu se reconciliar. A hora é essa. Reconcilia-te com o Senhor, e então acharás misericórdia.
Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Um ótimo dia é o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs aí do Facebook, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças te dou, meu Deus.